Pela sua participação, deputado. Eu gostaria de saber, na verdade, qual foi a grande motivação para esse requerimento da criação da CPI? Bom, boa tarde a todos os telespectadores. A grande motivação foi exatamente as queixas e reclamações. Os consumidores, é preciso que eles estejam cada vez mais atentos e mais esclarecidos. Mas de uma coisa, nós podemos ter aqui sempre uma visão muito perceptível. O cidadão, quando tem algo de errado, ele reclama e reclama muito. Então nós temos aqui no Procon Assembleia, aqui mesmo na Assembleia, no Procon Assembleia, o campeão de reclamações, né? É a telefonia móvel. Então esse tipo de serviço é o campeão de reclamações. Quais são as reclamações? São as mais diversas. Nós temos reclamações da má qualidade do serviço que é prestado, né? A Lei 8789 de 95, ela que regula a prestação de serviço público, portanto as empresas são concessionárias de serviço público, ela fala no seu artigo 6 do serviço adequado. E hoje o que nós temos é o serviço inadequado que é prestado. De que forma? Nós temos graves problemas na cobrança indevida de valores, nós temos regiões que têm determinada empresa de telefonia móvel, que ela tem aquela cobertura, mas o sinal é péssimo, ruim ou não tem sinal. Nós temos falha na transmissão de dados, no aspecto da internet, através da telefonia móvel, nós temos cobrança indevida de valores e nós temos o pior. As empresas de telefonia móvel, elas venderam milhares e habilitaram milhares de linhas em aparelhos celulares, mas não fizeram a contrapartida, elas não fizeram o investimento, ou seja, apenas obteve o lucro e deixou o cidadão na mão. O que elas deveriam ter feito? Porque a própria lei regula tudo isso. Então nós temos aqui uma CPI criada, né? Por outro lado, o serviço de call center, esse aí, ao invés de atender o cidadão, tirar as dúvidas, solucionar problemas, a gente chamou isso no requerimento de resolutividade das reclamações, o cidadão passa muito mais raiva. Qualquer cidadão que ligue para um call center de telefonia móvel, ele sai com muito mais raiva do que ele chegou no momento que ele foi atendido. Ou seja, o atendente de call center não resolve absolutamente nada, você não consegue passar dele, você não consegue falar com a assessoria jurídica, com a gerência, com a supervisão, ou seja, você fica 10, 20, 30, 40, 50, 1 hora e 20 no call center, passa muito mais rápido. Então a CPI, ela é necessária. Nós queremos formar aqui uma força-tarefa em defesa do cidadão, em defesa do consumidor, especialmente. Ontem, após tomar conhecimento que a CPI havia sido instalada, a jornalista do jornal Folha da Manhã, de Uberaba, me ligou e dizendo, deputado, graças a Deus que essa CPI foi instalada. Vou relatar o que aconteceu aqui. A empresa CTBC, essa empresa é uma empresa de telefonia móvel que cobre todo o Triângulo Mineiro, ela ganhou essa concorrência lá, e essa empresa deixou na segunda-feira, dia 27, último, os consumidores por 10 horas sem a transmissão do sinal. E isso acontece com frequência, com todas as empresas. Aqui não tem uma única. Aqui tanto a Oi, como a TIM, a Claro, a Vivo, essa CTBC, todas estão cometendo esse grave erro. E o erro maior que ocorre para que haja um desdobramento de uma sequência da má qualidade da prestação de serviço foi a habilitação de milhares e milhares de linhas de telefone sem o investimento tecnológico, sem o aporte de torres, de antenas. Tudo isso vem acontecendo. Nós queremos formar uma força-tarefa com o Procon estadual da Assembleia, com o Procon do Ministério Público, com a Receita Estadual, Receita Federal, Polícia Federal. E vou sugerir mais, eu disse hoje numa entrevista mais cedo, vou solicitar o empenho do presidente dessa casa, o deputado Diniz Pinheiro, para que dê um suporte maior. O ideal seria que a gente tivesse pelo menos em 8 regiões do estado, com o apoio das câmaras municipais para receber, com todo o suporte de assessoria técnica da Assembleia, do Procon da Assembleia, para receber nessas regiões as reclamações, que isso será, eu diria, a mola maior, a mola propulsora para que a CPI possa caminhar. Então nós temos essa lei, é a lei que fala da prestação de serviço público, nós temos a lei 8.078,
de 90, que trata do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o artigo 7º da Lei 8789 remete as sanções ao Código de Defesa do Consumidor, e essa força-tarefa fará com que a gente tenha condições, porque a CPI, ela tem poderes de autoridade judiciária próprios, então nós vamos poder quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico dessas empresas, e vamos vasculhar por que as empresas não fizeram esse investimento e o que, de fato, levou tanta reclamação. A revista Veja, da edição de 3 semanas atrás, ela publicou uma pesquisa da própria Anatel. A Anatel, que é a agência responsável por fiscalizar, será uma das primeiras convidadas a prestar aquele esclarecimento. Na pesquisa, gastou-se 5.300.000 reais, dinheiro do contribuinte, que a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, uma agência do governo federal, e na pesquisa apontava que 70% de toda a amostragem da população brasileira, ela estava insatisfeita com a má qualidade do serviço prestado. Então nós precisamos aqui, com essa força-tarefa, fazer um pente fino e fazer a defesa do consumidor. Então os consumidores, né, nesta relação, que é a parte mais fraca, ganhará agora uma ajuda muito forte, que é uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, na defesa dos consumidores. Ok, muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos.